Imagina você viver escondido, num lugar escuro, num lugar hostil, num lugar onde você não consegue enxergar uma luz positiva, uma luz acolhedora, e ao mesmo tempo você também não consegue ouvir nenhum som de acolhimento, nenhum som confortável. Porém, de uma hora para outra, essa luz você consegue enxergar com clareza, passa um embasamento, o embasamento passa, você consegue ver a luz do fim do túnel, e mais, você consegue ouvir o som acolhedor, a voz acolhedora que você tanto esperava. É isso. É isso que nós vamos refletir, vamos conversar um pouco hoje no capítulo de 2 Samuel 9. Esse capítulo nos ensina que nós nunca devemos aceitar a escuridão, aceitar o silêncio de Deus, porque esse processo é necessário para o nosso crescimento, é necessário para aquilo que nós vamos enfrentar, vamos lidar à frente das nossas vidas. Ok? Peço desculpas aí pela... Charles, acho que gostou também, está latindo lá. Enfim, o capítulo de 2 Samuel 9, ele relata que Davi, ele está bem, né? Está sem guerras, as guerras foram vitoriosas para ele, né? As batalhas que ele passou, e ele também tranquilo, e ele pergunta, olha, sobrou alguém da linhagem lá de Saul, da família de Saul? E mandam chamar um servo que servia a família de Saul, e ele diz, olha, sobrou sim, sobrou o filho de Jonatas, tá? E aí Davi fica empolgado, feliz, ó, manda trazer esse rapaz. E aí quando trouxe, percebeu que ele era coxo, ele era aleijado, né? Ele não tinha os 2 pés. Isso aconteceu durante um acidente, né? A mãe fugindo com ele no colo no acidente, ele cai e perde os 2 pés. E você imagina, né, pessoal, a dificuldade de alguém ser deficiente físico naquela época. Se hoje, no nosso cotidiano, nós temos absurdas, diversas, grandes limitações para pessoas com deficiência física, você imagina a época. O que acontece? O nome dele era... Eu sempre esqueço aqui. Mefibosete. Mefibosete era o nome do filho de Jonatas, esse rapaz que sobrou. E ele vivia com a família de Zibá, que foi uma pessoa lá daquela comunidade que acolheu o Mefibosete. E na verdade gostaria, né, a intenção era que ele odiasse Davi, né, que ele repudiasse Davi, porque foi Davi que acabou assumindo o reino, né? Porém, isso não aconteceu. E quando Mefibosete chega a Davi, ele se prostra aos pés de Davi. Davi fala para ele não fazer aquilo, que ele vai restituir tudo aquilo que era de Saul a ele, né? E que ele vai comer à mesa com ele todos os dias. Basicamente, pessoal, o enredo do capítulo é esse. Davi pergunta se tem alguém sobrevivente, ele descobre que tem um sobrevivente, ele devolve tudo aquilo que Saul tinha e promove aquele rapaz, aquele filho de Jonatas, o seu grande amigo, que ele prometeu realmente que honraria, um prometeu ao outro, né? Acabou que Davi sobreviveu e pôde cumprir com a sua palavra. Mais uma vez, uma atitude honrosa, uma atitude obediente, uma atitude muito digna de Davi, né? Porque a época, o costume era o quê? Sobrou alguém da linhagem do derrotado, acaba com ele. E Davi não faz isso de maneira alguma, Davi nem pensa nisso, Davi pelo contrário. Davi já traz o rapaz, já restitui aquilo que era dele, né? Sem troca, né? É muito interessante a atitude de Davi de fazer as coisas sem pensar em troca, sem pensar em fazer isso aqui, mas deixa eu ver se ele vai ser leal a mim, deixa eu perguntar a ele. A Bíblia pelo menos não relata isso. A Bíblia relata que Davi declara que você vai comer na minha mesa comigo. Ele não pergunta, né? Você quer comer comigo na mesa aqui? Você era filho de Saul, sabe que nós éramos inimigos. E aí, como é que vai ficar a situação? Não. Davi, coração aberto, faz, né? E isso faz com que a sua vida seja abençoada, né? Deus cada vez mais abençoa a vida dele por conta dele ter esse desprendimento com coisas materiais. Ele realmente é muito de dividir, né?
Davi, mais uma vez, em mais um capítulo, ele nos dá um grande exemplo. Eu queria queria refletir com vocês a situação de Mefibosete, né? Ele estava lá numa caverna, né, vamos colocar dessa forma, escondido, aleijado, sem voz, sem ninguém querer saber o que ele achava ou deixava de achar. Quantos de nós não passamos por essa situação, né? Hoje, quantas pessoas não têm em algum lugar, em alguma situação onde ela se acha esquecida, ela acha que Deus não está mais ouvindo, ela acha que ninguém a ouve, ainda mais hoje nesse tempo, né? Nesse tempo das tais bolhas, né? As pessoas ficam nas suas bolhas, nas suas individualidades, e essas bolhas fazem com que a gente fique mais individual cada vez mais, e aí surgem as pessoas que vivem sozinhas. A Bíblia nos diz que o homem ele não foi criado por Deus para viver sozinho. O homem precisa de interagir, precisa de relacionamento para que ele possa crescer, como ser humano. Homens e mulheres precisam se relacionar para trazer mais pessoas, né? Para perpetuar a nossa multiplicação. Isso a gente já sabe. Mas como fazer, né? Como fazer para sair dessa escuridão, para voltar a ouvir o som da palavra de Deus, o som acolhedor? Nós que temos uma consciência, né? Buscamos a consciência, que buscamos a palavra de Deus, entendemos que a vigilância e a oração, elas precisam ser constantes na nossa vida. Em vários capítulos da Bíblia, a Bíblia fala, né? Jesus falou isso, Moisés falou isso. É importante que a gente entenda, a gente leia constantemente, procure entender o que a Bíblia nos diz, o que a lei nos diz, o que a palavra de Deus nos diz, e procurar executá-la, procurar colocar no dia a dia. É o nosso dia a dia que vai fazer com que a gente assimile, com que a gente aprenda, com que a gente desenvolva cada vez mais a nossa fé, nosso relacionamento com Deus. E quando nós estamos em relacionamento com Deus, fica mais difícil para que a gente seja atingido por esse ambiente hostil de escuridão ou de silêncio profundo. Não que o silêncio não seja positivo, não seja bom. O silêncio em muitos momentos é positivo sim, mas esse silêncio que eu estou dizendo é um silêncio que agride, é um silêncio que te isola, é o silêncio que faz você se sentir perdido, né? Se sentir angustiado de não saber exatamente onde você está. Às vezes você está num lugar que você domina, mas o silêncio faz com que você perca a noção de equilíbrio, de localização, né? Como o GPS que você está usando e o sinal cai e agora? Ele para, você não sabe exatamente onde você está, você precisa ali ficar fazendo conjecturas para tentar achar. Então isso nos ensina bastante, primeiro, da atitude honrosa e digna de Davi, mais uma, mas principalmente daquilo que Deus fez por Mefibosete, ele também pode fazer por nós, ele também vai fazer por nós. Nós precisamos entender o processo, seguir o processo e acreditar que muitas vezes esse silêncio é necessário para que nós possamos utilizá-lo quando nós estivermos em outro momento. Haverá um momento de barulho, de confusão, de falatório, e aquele silêncio que nós tivemos a oportunidade de participar, de ter, né, de observar, vai ser necessário para que a gente utilize quando vier o barulho. Não sei se você concorda comigo, gostaria que você comentasse com relação a isso, mas eu entendo que faz muito sentido, porque quando nós estamos no silêncio é muito difícil, na escuridão é muito difícil, né? É difícil você estar ali e não saber exatamente o que fazer, mas a vigilância e a oração, elas certamente vão nos orientar. Vamos continuar assim, vamos continuar procurando orientarmos pela Bíblia, pela palavra de Deus, buscar com que Deus, acreditar e confiar que Deus, no momento necessário, no momento adequado, no momento que Ele achar melhor para a gente, Ele vai nos dar a luz, Ele vai nos dar a orientação para que a gente siga o som acolhedor, ao som que nós todos almejamos e estamos aguardando. Beleza, pessoal?
Obrigado a todos que ficaram até aqui. Quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal antes de sair do vídeo, tá? Se inscreve no canal, é de graça, você me ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui todos os dias, tá? Todo dia a gente vem aqui, reflete um capítulo da Bíblia com a intenção de incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia e principalmente de procurar viver de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Beleza? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.